Muito bem, nós vamos então para o nosso estudo de hoje. Astronautas do Além, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico, Comentários de Herculano Pires. O nosso trabalho de hoje é o item número 25, Apreensões e Conflitos. Seguimos depois Lembrança de Companheiro, Mensagem de Emmanuel, e no Trânsito da Vida, comentário aqui de Irmão Saulo, o nosso querido Herculano Pires. Bom, na introdução aqui do nosso trabalho, nós temos então o Chico trazendo a seguinte introdução, vamos lá. Em nossas tarefas da noite, reuniu-se, como que de propósito, grande número de irmãos inconformados. Muitos vinham de longe, de cidades tão distantes umas das outras, mas com o mesmo problema, apreensões e conflitos. Conversamos todos em diálogo fraterno sobre as várias soluções que a vida nos oferece. Quando começou a reunião propriamente dita, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudos e reflexões a página confortadora de item 7 de seu capítulo 9 sobre paciência. Lembrança de companheiro foi a mensagem que recebemos no final de nossas atividades. Então, aqui nas nossas reflexões, então, a página sobre paciência, aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E é a ela que nós vamos aqui, lembrando que paciência, então, ela é do capítulo número 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Tem aqui para nós injúrias e violências, e nas instruções afabilidade e doçura, paciência, obediência e resignação, e também falando sobre cólera. Então os brandos e pacíficos, né, é exatamente ali uma das passagens do Sermão da Montanha, em que traz para nós exatamente, né, a bem-aventurança, né, ou seja, felizes os que são brandos e pacíficos. E essa brandura, né, e essa pacificação que existe dentro de nós, ela é resultado exatamente do equilíbrio com que nós lidamos nas experiências do nosso dia a dia, nas experiências do nosso cotidiano. Porque, do contrário, nós teremos como resultado, como sentimentos opostos, exatamente a rebeldia, a revolta, a agressividade, né? E certamente para alcançar essa felicidade que Jesus apresenta para nós aqui no seu sermão, certamente esse não é o caminho. Então a paciência vem exatamente como sentimento oposto à nossa revolta, à nossa rebeldia. Bom dia, Dudu. Então aqui, a paciência é o nosso tema de hoje. Bom dia, Sandra. Bom dia, Marion. E diz assim para nós o Evangelho. Aliás, é bem interessante quando a gente fala nas nossas reflexões, né, sobre alguns sentimentos, né, algumas condutas que para nós ainda não são devidamente interpretadas, a gente acaba vivenciando-as, né, de acordo com o nosso entendimento. Ou seja, quando nós falamos, né, daqueles sentimentos e virtudes que nós interpretamos, né, de uma forma equivocada muitas vezes, né, ou limitada. Por exemplo, quando nós falamos do amor, para nós ainda o amor é um sentimento bastante limitado, né, pelo nosso egoísmo, pelo nosso apego, né, e pelas nossas paixões. Portanto, então a gente não consegue interpretar o amor no seu sentido mais puro. Beijo para você, Sandra. Bom dia, Fabi. Então a gente não consegue interpretar o amor no seu sentido mais puro, né, principalmente naquele modelo que Jesus trouxe para todos nós. Quando nós falamos em caridade, da mesma forma, né, a gente sempre procura fazer esse bem ao próximo, mas ainda de acordo com a nossa censura. Ou seja, nós escolhemos onde, como e quando fazer o bem, de acordo com as nossas conveniências. Né? Então,
E são outros vários, né, que a gente vai interpretando de um modo limitado para todos nós. E quando nós falamos em paciência, também da mesma forma. É um tipo de virtude que nós ainda temos muita dificuldade de compreender. Porque nós falamos em paciência no sentido de suportar determinada dificuldade. Mas é muito difícil para nós aplicarmos tudo isso exatamente porque nós não conseguimos ainda compreender, né, o seu real sentido, o seu real efeito. Então a gente vai suportando, apesar de muitas vezes no silêncio, muitas vezes numa revolta contida, para poder, diante de determinado desafio, diante de determinada experiência, mas a vivência da paciência para nós ainda é muito difícil, exatamente porque nós não alcançamos ainda esse grau de compreensão. Então nós vemos alguns modelos de virtude, né, que convivem conosco aqui no nosso mundo, sejam eles espíritas ou não espíritas, né, de outras escolas filosóficas, de outras escolas religiosas, que eles vivem serenamente aquelas experiências que são difíceis. Enquanto que para nós essa serenidade acaba passando muito distante. Então a paciência para nós hoje ela é um processo em construção. Ela não é uma virtude já conquistada. Então não basta dizer, seja paciente. Né? Ou seja, o que na verdade é trabalhemos a nossa paciência. Da mesma forma que nós poderíamos dizer, ame o seu próximo. E esse ame o seu próximo traz para nós o peso de um amor incondicional. Amor esse que nós ainda não conseguimos compreender. Portanto, quer dizer, amemos tanto quanto possível, amemos de acordo com a nossa possibilidade, evitemos os sentimentos negativos, ou seja, o amor também é um sentimento em processo de construção. Que nós, na verdade, somos espíritos ainda nessa fase de desenvolvimento. Então, quando nós lemos uma relação de virtudes, como por exemplo o Sermão da Montanha, né? Quando Jesus traz para nós ali uma série de orientações que nos possibilitarão alcançar esse estado de felicidade, esse estado de plenitude. Então ele vai apontando para nós todos os caminhos que devem ser percorridos. O caminho da brandura, o caminho da paciência, o caminho da passividade, o caminho das aflições bem vividas, né? Já que ele fala de bem-aventurados os aflitos. Ou seja, não é os aflitos, né? Não são felizes os que sofrem, mas felizes os que sabem sofrer com resignação, com paciência, com tolerância. Então ele vai apontando os diversos caminhos para nós. O fato dele apontar o caminho não quer dizer que nós simplesmente, por colocarmos o nosso pé nesse caminho e começarmos a caminhar, não quer dizer que nós chegamos no nosso destino. Simplesmente é o caminho que se inicia, e como lembra Gandhi, né, numa passagem pelo menos atribuída a ele, né, toda a grande viagem começa com o primeiro passo. E todas essas virtudes, esses caminhos virtuosos que nos são apontados tanto por Jesus nos seus ensinamentos, como também pelos nossos instrutores espirituais que chegam e trazem para nós tantas e tantas mensagens falando sobre virtudes, na verdade eles estão nos apontando direções. E cada um de nós vai percorrer esses caminhos nessas direções definidas no nosso próprio tempo, de acordo com as nossas condições. Alguns caminham com passos mais lentos, né? Vão ali caminhando com mais vagar e tudo mais. Outros já conseguem caminhar com passos mais rápidos, né? Com passos mais firmes. Mas, de qualquer forma, todos nós estamos iniciando esse caminho. E é exatamente aquele processo de reforma íntima, né, que todos nós lemos dentro da doutrina, que essa reforma, na verdade, é um grande processo de transformação que vai depender muito, primeiro, do conhecimento que nós temos daquilo que existe de bom e daquilo que não é bom no nosso mundo, no sentido do resultado que isso nos proporciona. Então, sermos pacientes, por exemplo, é algo positivo, né? Toda virtude foi um dia de disciplina, né? Pois é, exatamente, né, Dudu? Então, começa exatamente com esse processo. A gente começa a compreender primeiro o que existe de positivo e de negativo no nosso mundo. Depois a gente faz uma análise dentro de nós para saber
desses positivos e negativos, o que existe dentro de nós, e depois nós iniciamos o trabalho propriamente de transformação, começando exatamente por esse processo de disciplina. Então, sem esse entendimento que nós temos, que hoje só o fato de nós nos dedicarmos diariamente a esses estudos e reflexões em torno, né, dos ensinamentos que nos ajudam nesse processo de transformação, já mostra para nós exatamente ali a nossa vontade, pelo menos, de acertar. Pode ser que nós tenhamos ainda muitas dificuldades nesse processo, pode ser que seja ainda bastante demorado, mas nós já estamos iniciando. Agora, certamente se torna muito mais difícil, muito mais trabalhoso, quando nós não temos qualquer conhecimento, esperando simplesmente que as coisas aconteçam de uma forma automática, de uma forma instintiva. Então, estarmos hoje nesse caminho, buscando esse conhecimento e tentando ali, fazendo o esforço para conter essas más inclinações conforme os ensinamentos, né, que chegam para nós do Espírito Verdade, né, que Jesus trouxe para nós, já mostra pelo menos ali que nós estamos no caminho certo. O tempo que cada um vai percorrer esse caminho é muito relativo. Então eu disse tudo isso exatamente para lembrar que das dificuldades que nós temos para falar sobre felicidade, para falar sobre amor, para falar sobre caridade, para falar sobre o estado de paz interior, quer dizer, todos nós conhecemos essas expressões, todos nós imaginamos esse estado, mas temos ainda muita dificuldade para alcançar isso tudo dentro de nós. E a paciência é uma delas. Então, quando nós pensamos assim, Deus do céu, me dê paciência, significa que nós já não temos. Que a gente pede algo que a gente não tem, mas é necessário fazer esse trabalho. E só esse desabafo que nós fazemos já mostra que nós não temos paciência de fato. Então, na verdade, a paciência se dá não apenas com o silêncio exterior, mas ela se dá também com aquele silêncio interior que nós precisamos cultivar. Então, é a serenidade do nosso pensamento, é o equilíbrio do nosso pensamento, é o equilíbrio das nossas emoções. Esse é um processo em que a paciência vai se manifestar de fato. Não adianta a gente pedir paciência ou fazer um silêncio exterior e por dentro ficar bufando, ficar reclamando, ficar ali duelando, né, mentalmente diante daquela situação. Isso não é paciência. Então, na verdade, é esse trabalho que a gente vai fazer exatamente para poder conter esses impulsos ou essas explosões que vão surgindo diante dos desafios que chegam para todos nós. Então, paciência, mais uma vez, não é o silêncio exterior, mas é o silêncio interior, é essa paz interior que a gente vai conquistando. Claro que, mais uma vez, isso é um processo. Então, o fato de eu conseguir conter essa minha manifestação exterior já é um primeiro passo. Mas não nos iludamos, porque ainda temos o trabalho interior para se fazer. E esse trabalho interior é o mais difícil. É muito interessante, né, que às vezes a gente vê pessoas que têm uma facilidade muito grande de expressar, né, no rosto aquilo que sente interiormente. Então, às vezes, a pessoa fica contrariada, ela fica em silêncio, mas o rosto fica vermelho, né, os olhos esbugalhados, a respiração ofegante, mas ela está em silêncio. Mas o fato da gente observar essas expressões já percebe o que acontece dentro dela. Então, tem essas pessoas que não conseguem, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, não conseguem ainda conter essas manifestações fisionômicas, né, que vão surgindo. Mas o fato é que quando nós nos seguramos exteriormente, já é um passo significativo. Porque a gente vai lembrar sempre, né, aquilo que é o mais, né, pois é, aquilo que a gente vê com mais facilidade, né, é exatamente ali aquelas explosões. Então eu xingo, eu brigo, eu altero a minha voz, eu altero o meu comportamento, isso é absolutamente natural. E é exatamente ali isso que acontece de uma forma instintiva em nós. Agora, quando eu consigo conter essa manifestação exterior, já é um passo significativo, apesar de interiormente eu estar ali em erupção. Né? Estar ali explodindo, querendo ali gritar, querendo espernear e tudo mais, mas eu consigo me conter, é o primeiro passo. Depois eu consigo me silenciar interiormente,
aí sim eu consigo alcançar aquela paz e aquela harmonia de um modo geral, tanto interiormente como exteriormente. Então, meu silêncio exterior, ele é o reflexo daquilo que eu sinto interiormente. Mas para que a gente possa alcançar esse estado, mais uma vez, é um processo em desenvolvimento. Para isso, então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nós temos, então, os ensinamentos de Jesus, que chegam para nós de uma forma bastante figurada, dentro dos textos evangélicos, né, dentro dos textos do Novo Testamento, e aqui os Espíritos, então, procuram trazer para nós de uma forma bem detalhada, de uma forma bem clara, de uma forma bem simples para que a gente possa compreender. E aqui nesse caso, então, quando nós falamos de bem-aventurados os brandos e pacíficos, aqui nós temos então o texto Paciência, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje, né, que trata exatamente dessa questão. Então ele diz assim, vejamos aqui a explicação que os Espíritos dão para que nós entendamos o que é a paciência e qual é a fórmula que a gente pode usar para alcançar esse estado emocional ou conquistar essa virtude. Então ele diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Então nesse primeiro trecho, já traz para nós aqui algo que é difícil de compreender. Como é que a gente pode imaginar que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Como é que nós podemos imaginar que Deus escolhe aqueles que vão sofrer? Primeiro nós temos que entender exatamente naquela passagem do bem-aventurados os aflitos, para entendermos exatamente, primeiro, qual é o sentido dessa dor, qual é o objetivo dela, e de que forma que nós podemos conquistar esse estado mais elevado depois de nós suportarmos essa dor. Exatamente lembrando da nossa história, lembrando da nossa trajetória, das experiências que nós vivenciamos, e que essa dor não é uma dor gratuita que vem simplesmente por uma questão de escolha divina. Eu vou escolher você para sofrer. Mas simplesmente sabendo qual é o objetivo dessa dor para que possamos despertar e transformar, alcançando uma condição melhor, uma condição evolutiva melhor. Por isso, então, é dito para nós aqui, antes de nós reclamarmos, bendigamos de Deus que pela dor neste mundo vos marcou para essa glória. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Então aqui a gente vai lembrar daquele estudo, né, que nós fizemos há muito tempo, falando sobre a caridade material e a caridade moral. Porque a caridade material consiste na esmola dada aos pobres, e ela é mais fácil de todas. Há outra, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Mais uma vez aqui, bem difícil de nós também compreendermos, né, essa ideia, né, de que o exercício da virtude nos proporciona felicidade. E isso vai trazer para nós um sentido maior quando a própria doutrina nos trazia esse entendimento sobre a nossa imortalidade, sabendo que as conquistas que nós vamos alcançando, as conquistas do espírito, elas virão gradualmente conforme nós vamos evoluindo durante todo esse processo de crescimento. Se nós imaginarmos aquilo que o mundo hoje vai nos oferecer, em que eu tenho um pequeno tempo de vida, berço e túmulo, esse é o intervalo da minha existência. Eu vou pensar na paciência que eu preciso ter, sem imaginar qual vai ser a recompensa que eu vou alcançar, para que eu preciso me sacrificar dessa forma? É a mesma ideia, por que eu tenho que ser bom com as pessoas se eu não vou receber nada em troca? Exatamente porque essa visão ela é bastante limitada apenas no mundo físico. Quando nós começamos a compreender a virtude a partir da perspectiva espiritual,
aí sim nós conseguimos entender que essas conquistas se tornam cumulativas, elas vão se acumulando dentro de nós, e conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, essa evolução vai nos trazendo esse estado de felicidade. Então são pequenas conquistas que elas não se perdem. Se nós imaginarmos que a nossa existência se baseia apenas aqui no mundo material, e eu falo isso não apenas para aquele que não acredita no mundo espiritual, até mesmo aqueles que têm essa ideia do mundo espiritual, de acordo com suas crenças, de acordo com suas convicções religiosas, ainda assim nós temos uma grande dificuldade de sairmos aqui do mundo físico e pensarmos de fato no mundo espiritual. Eu acredito no mundo espiritual, mas não adianta eu querer viver essa fantasia do mundo espiritual se a minha vida, se as minhas dificuldades estão acontecendo agora. Então até mesmo aqueles que creem no mundo espiritual têm uma dificuldade muito grande de esperar essa recompensa futura, porque nós somos muito impacientes, nós somos muito imediatistas, nós queremos respostas rápidas. E imaginar que a paciência que eu tenho hoje, que aquele sofrimento suportado, aquele sofrimento tolerado, vai me trazer uma recompensa lá na frente, eu não tenho paciência para esperar. Portanto, eu acabo ficando nessa angústia, nessa aflição constante, nessa apreensão. Porque eu sempre quero respostas agora. Porque vem aquela dúvida, e se não for verdade a recompensa futura? Eu fiquei suportando tudo isso de graça? Daí então que a doutrina espírita vem para nós de modo bastante claro, não apenas trazendo para nós o estímulo para o desenvolvimento da nossa fé, mas ele vem também buscar na nossa razão, observando a nossa compreensão dessa realidade, percebendo que não é apenas uma questão de fé, é uma consequência natural, já que eu compreendo a realidade da minha imortalidade e compreendo a realidade da vida espiritual. A Angelina colocou, é através dela que aprendemos a ter equilíbrio e aceitar que tudo na caminhada é para a nossa evolução. Isso é estimular a nossa razão. Entendemos a nossa evolução, entendemos o caminho que nós estamos percorrendo, entendemos o processo de crescimento. Não é uma questão de fé, de imaginar que lá na frente Deus vai me dar a felicidade que eu desejo. Nós sabemos que a felicidade é um processo de construção. E através dessas virtudes que nós estamos desenvolvendo, nós estamos colocando tijolo sobre tijolo para edificar essa felicidade que todos nós desejamos. E o Espírito continua aqui para nós dizendo assim sobre paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Então é interessante aqui esse espírito amigo, que se identifica exatamente um espírito amigo, que se eu não me engano, esse espírito amigo é Joana de Ângeles, né, que lá na codificação participou na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então Emmanuel também participou, então Joana, se eu não me engano, foi a autora dessa mensagem. Então quando ela coloca assim que a vida é bem difícil, bem eu sei, ou seja, é um espírito que viveu também as suas dificuldades. Quando ela coloca bem eu sei, significa eu sei o que vocês estão vivendo. Ou seja, não é aquele espírito que surgiu no mundo espiritual na condição de felicidade. Foi aquele espírito que também caminhou aqui pelos caminhos pedregosos, né, do mundo material, tendo ali as suas tantas lutas e tantas dificuldades. Mas depois ela coloca, se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. E aqui também nós precisamos, quando se fala sobre consolações e compensações, que nós desenvolvamos essa sensibilidade de perceber tudo aquilo que chega para nós como amparo do mundo espiritual, como resposta de Deus às nossas orações. Porque nem sempre Deus responde com aquilo que nós queremos, mas Ele responde com aquilo que nós precisamos. E se nós não tivermos essa sensibilidade, a gente nunca vai se conformar
nunca vai se satisfazer com aquilo que a vida nos oferece. A gente sempre vai ter aquele vazio querendo ser preenchido pelos nossos caprichos, não pelas nossas necessidades. Reais necessidades, né? E ela continua. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. E quando se fala olhar para o alto, vem ali então todo aquele conteúdo de conhecimento que nós estamos adquirindo, que nós estamos dia após dia compreendendo, né? Vendo a nossa imortalidade, vendo aqui que a nossa existência no mundo material nesse momento é uma etapa da nossa evolução, que nós estamos aqui de acordo com uma programação para ajustar o passado e programar o futuro, que nós temos o amparo, ou seja, nós vamos juntando uma série de elementos que vão nos fortalecendo no momento em que nós olhamos para o alto. Porque quando nós curvamos a nossa fronte para a Terra, observando apenas aqui a vida que nós levamos no dia a dia, nas nossas expectativas e ansiedades, nada disso importa. Porque nós queremos agora, a nossa felicidade gira em torno dos nossos prazeres, das nossas ansiedades. E é isso que infelizmente acontece no nosso mundo hoje. Por isso que todos nós vivemos a nossa vida de um modo muito intenso, buscando sempre responder a essas expectativas ainda baseadas nas sensações. Daí então as pessoas buscam sempre as agitações, buscam sempre as posições, satisfazendo as suas fantasias. E é assim que nós vivemos aqui no nosso mundo. E por que todos nós vivemos assim? Porque nós não olhamos para o alto. Sempre estamos olhando aqui para o nosso mundo, para o hoje, para o agora. Daí aquela expressão, viva a vida intensamente, porque a vida é muito curta. E nessa expectativa de viver a vida intensamente, nós queremos viver sensações. E é aí que nós então nos iludimos, porque vivendo essas sensações, nós estamos criando débitos que deverão ser quitados no futuro, e viveremos aí o tempo todo presos nesse ciclo vicioso de dores e angústias que nós mesmos criamos. Quando passamos a olhar para o alto, aí então nós percebemos como a vida é passageira, como a vida é efêmera, né? No sentido de trazer para nós ali fantasias, ilusões, e nós passamos a olhar para o alto, cultivando essa realidade que, na verdade, nós compreendemos pela nossa razão, não apenas por uma ilusão que nós esperamos no futuro, porque a fé muitas vezes se torna ilusória, porque eu crio aquela expectativa dentro das minhas fantasias e atribuo isso a uma questão de fé, ou seja, eu tenho certeza que isso vai acontecer, só que não vai acontecer do jeito que eu criei. E aí então vem aquela decepção, né? Porque só se desilude quem se ilude. E na verdade, quando a nossa razão nos mostra que é esse o caminho da nossa felicidade, aí sim a gente tem paciência para desenvolver as virtudes, como a própria paciência, e outras conquistas que nós vamos buscando gradualmente. Então, olhar para o alto em vez de curvar a fronte para a terra. E finaliza assim: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, eis aí o texto sobre paciência que foi estudado lá naquele grupo do Chico, para exatamente despertar naquelas pessoas que foi colocado para nós aqui, né, grande número de inconformados que vieram de cidades muito distantes umas das outras, mas com o mesmo problema, apreensões e conflitos. Então eram aqueles que chegavam, já dava para a gente imaginar, aquelas queixas, aquelas reclamações, aquela ansiedade que não se continha, né? Todo mundo reclamando, e o Chico pacientemente, então, juntamente com outros irmãos também que faziam parte do trabalho, trouxeram exatamente essa mensagem
sobre paciência, para que todos nós então nos acalmássemos e começássemos a olhar para o alto. Porque naquele momento em que alguém, por exemplo, passa por dificuldades, no caso de um conflito dentro de casa, de um desemprego, de uma doença, de uma dificuldade qualquer, essa dor é uma dor daquele momento. Quando nós olhamos para o alto, nós passamos então a ver ali de uma forma linear a nossa trajetória lá no passado distante e começamos a projetar lá no futuro distante. E vemos que aquele momento que sim é um momento difícil porque nos afeta na nossa sensibilidade, nos afeta ali nos nossos valores e sentimentos, é algo que nos machuca. Mas ao olharmos para o alto, nós percebemos que aquele momento terminará e que nós, dependendo da forma como aquele momento foi vivido, colheremos os resultados positivos. Emmanuel, então, traz para nós aqui a mensagem lembrança de companheiro. E ele fala exatamente disso relacionado com essa mensagem sobre paciência. E ele diz assim: quantas vezes rogais orientação nas experiências da vida? Frequentemente bateis à porta da espiritualidade, carreando aflições e desgostos, qual se estivesseis esmagados por pedras de desespero. Entretanto, na maioria das ocasiões, o remédio providencial para a supressão disso já vos enriquece o conhecimento. Quem de nós desconhecerá o impositivo da paciência diante dos processos de inquietação que nos assaltam as sendas evolutivas? Tão simples a indicação, objetar-se-á, que a lembrança nada mais expressa o que o óbvio, tão fatal no caminho de todos quanto o rameirão do cotidiano. Então aqui Emmanuel diz, que diante das dificuldades, diante dessas dores todas, basta que nós tenhamos a paciência. E aí então Emmanuel vai dizer, muita gente pode dizer assim que é muito simples falar sobre o cotidiano. É tão óbvio, basta ter paciência que tudo se resolve. Aquilo, porém, que está claro, nem sempre é o mais fácil de se fazer. E Emmanuel, então, compreende essa questão. Duda colocou, e quando se nasce na pobreza, vive a sua vida na pobreza e morre na pobreza, como fica essa dor? Ela é uma dor que é uma dor de uma existência toda, é uma dor prolongada, não tenhamos dúvida disso. Mas o que a doutrina espírita nos oferece é exatamente a compreensão da nossa imortalidade e a compreensão de que as nossas existências atuais surgem exatamente como resultado de um passado que nós temos que resgatar, de um aprendizado que nós temos que desenvolver, visando esse futuro. Por isso, então, olhar para cima. Estar na pobreza, nós temos muitos espíritos, lembrando que quando nós estudamos sobre a diferença entre expiações e provas, nós temos ali dois tipos de experiências. Aquele que passa por uma expiação é um espírito mais dócil, conforme algumas instruções que nós recebemos. E aquele que passa por uma prova pode ser um espírito que resiste à prova, que resiste ao aprendizado que ele precisa adquirir. Quando se fala sobre viver na pobreza, por exemplo, nós temos que lembrar que são espíritos resignados. São espíritos corajosos que enfrentam aquela dificuldade, embora tragam ali as suas lamentações, tragam suas dores, façam suas rogativas ao mundo espiritual, exatamente para que sejam fortalecidos e sejam supridos nas suas necessidades. Não é uma experiência fácil. Mas o Espírito traz exatamente na sua consciência exatamente o pedido que foi feito, o encorajamento que receberam. Então, estar na pobreza, estar na riqueza, na doença, seja lá onde for, cada um de nós traz interiormente o preparo para isso. Então é aquele espírito que aprendeu, nesse caso, vivendo na pobreza, ele vai aprender a viver com pouco, ele vai aprender a viver com sacrifício, ele vai aprender a viver com lágrimas, mas ele traz dentro de si a esperança
de que essa experiência vai trazer para ele a felicidade que ele deseja. Não é fácil, não tenhamos dúvida disso. Eu me recordo de um documentário que eu assisti que falava sobre alguns repórteres, né, alguns repórteres que foram para a África, fazendo ali, né, uma viagem entre pequenas vilas, né, num determinado país, não me recordo qual é. E ali então ele começava a encontrar comunidades. Ele via ali muitas mulheres que tinham HIV positivo, né, porque é um país muito pobre, e portanto existia ali uma contaminação, né, que se espalhava com muita facilidade. E aí então mulheres que tinham AIDS, mulheres que tinham ali uma vida muito restrita, mas mesmo assim nós encontrávamos pessoas no meio dessa comunidade que eram capazes de juntar essas mulheres todas e oferecer para elas, né, aquele sopro de esperança, trazendo para ela oportunidade de trabalho, oportunidade de capacitação, de desenvolvimento, no meio daquela pobreza toda. Então, mesmo assim, nós encontrávamos pessoas dessa forma. Ou seja, o fato de estar na pobreza é um desafio significativo, não tenhamos dúvida nenhuma. Mas o estado de espírito de cada indivíduo é o que vai fazer a grande diferença. Nós temos, por exemplo, né, religiosos que estão ali, são responsáveis por determinadas comunidades, que se juntam a essas pessoas, dando sempre, né, aquele estímulo para o desenvolvimento da fé, da resignação, da paciência, da coragem, para continuar suportando tudo aquilo. Incentivam a sociedade a ajudar essas pessoas, mesmo que elas sejam constrangidas a terem que pedir ajuda, terem que pedir caridade, dependerem da boa vontade das pessoas, mas elas continuam firmes. Outras pessoas não vivem essas experiências e acabam se rebelando, não são capazes de vivenciar esses melhores valores. Então, experiências dolorosas do nosso mundo existem nas mais variadas situações. Como eu falei para você, na riqueza ou na pobreza, pessoas que têm ali uma vida bastante estruturada materialmente, mas em suas relações, no seu mundo íntimo, no seu mundo psíquico, vivem ali grandes desafios e grandes dificuldades. Outras pessoas vivem com privações materiais, mas conseguem viver com equilíbrio dentro das suas possibilidades. Outros vivendo ali com restrições financeiras, outros vivendo, né, com restrições físicas, com doenças, com limitações diversas. Pessoas que vivem experiências variadas. Depende do estado de espírito de cada pessoa. Lembrando que, quando nós reencarnamos, nós trazemos na nossa consciência o registro daquilo que nós criamos como experiências. Então, na verdade, nós estamos enfrentando um desafio, uma experiência que é uma experiência que vai nos trazer o equilíbrio desejado. Então, cada espírito vai ter ali a sua oportunidade. E cada espírito traz ali o seu conteúdo de valores para poder enfrentar aquilo que ele vai estar experienciando. Depende muito de cada indivíduo mesmo. Né? São provas e expiações, experiências de um mundo como o nosso. Mas Emmanuel, então, ele falava, voltando aqui para o nosso texto, ele falava então que não basta apenas você dizer que basta ter paciência, como é o caso, por exemplo, dessas experiências que nós encontramos aqui no mundo. Algumas vezes nós pedimos paciência para lidar com uma pequena situação que aparece na nossa vida. Outras vezes a paciência é exigida por uma existência inteira aqui no mundo físico, do começo ao fim. Então Emmanuel diz para nós, aquilo que tem que se fazer, no caso de ter paciência, nem sempre é o mais fácil de se fazer. Mas ele traz para nós aqui um caminho, né, uma instrução para nos ajudar. Ele diz assim, a prática do bem é luz indispensável à conquista da felicidade. Todos sabemos disso. Todavia, quem de nós já consegue acendê-la sem sacrifício? O auxílio espontâneo ao próximo é base de segurança. Isso é irrecusável. No entanto,
quanto tempo despenderemos ainda no aprendizado integral de semelhante lição? Por isso que nós colocamos, né, que o amor ao próximo, o auxílio espontâneo ao próximo, o exercício da caridade de uma forma espontânea é base de segurança para todos nós. Fazendo o bem, nós desenvolvemos virtudes, desenvolvendo virtudes, nós enfrentamos as dificuldades. Mas Emmanuel coloca quanto tempo cada um de nós vai despender para aprender isso. Por isso que cada um tem o seu tempo. Mas quanto mais nós nos esforçamos em busca de esclarecimento e também da própria vivência, da experiência desse tipo de ato, mais rápido vem a conquista para todos nós. E ele diz assim: em todos os obstáculos por vencer e em todas as sombras por extinguir, engajemos a paciência a serviço do coração. Paciência em tolerância e em entendimento perante todas as provas e lutas que o mundo nos ofereça. Na terra, o progresso na ordem material de vossas realizações pode seguir vertiginosamente pelas avenidas da inteligência. Então a gente sempre coloca, né? É mais fácil a evolução intelectual do que a evolução moral. Porque a inteligência ela vai sempre buscando soluções para situações da nossa vida. Eu faço cálculos, eu procuro sempre ver de uma forma prática as questões da vida. A inteligência me ajuda nisso e faz com que nós cresçamos de uma forma muito rápida. Entretanto, sem o lubrificante da paciência na máquina de vosso relacionamento uns com os outros, a velocidade no plano físico, muito comumente, nada mais fará que ressecar as engrenagens da vida, precipitando-vos muitas vezes em desequilíbrio ou desastre, estafa ou perturbação. Então, nessa máquina do nosso relacionamento uns com os outros, há a necessidade do lubrificante da paciência. Exatamente porque nós temos diferenças, temos opiniões diferentes, temos condutas diferentes, sentimos de forma diferente, temos preferências variadas. Portanto, a paciência é uma questão de nós nos aceitarmos com essas diferenças, né? E no mundo hoje, mais do que nunca, nós vemos muito, né? Esse é um dos sentimentos mais exigidos, paciência e tolerância. Exatamente pela diversidade que existe entre nós. Vemos hoje nessa questão da agressividade, daquele ódio disseminado, das pessoas se criticando e tudo mais. Tudo isso é resultado dessa falta de paciência. E nós agimos dessa forma, vemos isso de uma forma tão natural, que acabamos exatamente não pensando em olhar para o alto. Porque nós só vemos naquele momento. Eu critico porque aquilo me incomoda. Se me incomoda, eu quero simplesmente tirar do meu caminho. E segue para nós. Na Terra, o progresso na ordem material de vossas realizações, bom, já vimos aqui essa parte e tal. Se aspirais a encontrar diretrizes seguras que vos garantam a estabilidade do lar ou do grupo social a que pertenceis, se almejais obter o máximo rendimento do trabalho em vossas mãos, se quiserdes realmente apoiar os entes queridos, e se efetivamente desejais viver com tranquilidade e produzir abundantemente, cultivai a paciência à frente de tribulações e problemas que se vos repontem na estrada, sejam quais forem, de vez que unicamente no exercício incessante da paciência é que descobriremos dentro de nós o território da paz, no qual edificaremos, por fim, o reino imperecível do amor. E é bem interessante a gente lembrar que, quando nós vemos uma mensagem como essa, a ideia que surge na nossa mente é muito fácil Emmanuel falar isso se ele não está vivendo o que eu estou vivendo. Só que como nós já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, não apenas os textos que os Espíritos trouxeram, mas também estudamos a biografia dos Espíritos, nós sabemos que eles falam não apenas porque falam bonito,
mas eles falam por conhecimento de causa, que foi exatamente aquilo que nós estudamos quando vimos aqui o texto de Joana, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela diz para nós: a vida é bem difícil, bem eu sei. Esse bem eu sei, mais uma vez, só para nós reforçarmos, é exatamente isso. Os espíritos também viveram isso. Chegaram nessa condição de instrutores, chegaram nessa condição de mais equilíbrio, não por acaso, não sem mérito. Pelo contrário, receberam aquilo, a condição em que se encontram hoje, como resultado do esforço, da dedicação e do desenvolvimento dos valores e virtudes para estarem nessa condição de mais equilíbrio, essa condição mais feliz. Não condição necessariamente de felicidade plena, mas uma condição mais feliz. Dudu trouxe para nós aqui versinhos, né? Vamos aqui então. Obrigado pela participação dos amigos. Foco no que me foi dado, aquilo que eu recebi. Vivia pedindo a esmola, e da esmola ganhei sorrisos. Ganhei abraços e boas conversas. E assim de pobre que nada, eu era rico e não sabia. Pois pobre não sou eu, pobres são aqueles que me veem. E hoje sentado, no chão às vezes molhado, eu agradeço ao Pai a vida que Deus me deu, pois foi eu quem pediu. Né, Dudu trazendo para nós aqui esses versinhos desse amigo, muito obrigado pela participação, exatamente relacionado com aquela questão. Né? E como é que nós podemos entender a pobreza, né? Das provas, das expiações, das dificuldades relacionadas com a pobreza? Como ter paciência quando se nasce, vive e se morre na pobreza? Aí veio aqui nosso irmão e trouxe para nós esse depoimento, né? Trazendo exatamente isso. Quando se tem ali, guardando na consciência, aquela luzinha acesa, aquela chama acesa, que sabendo da necessidade que aquele espírito tem de viver aquela experiência para o seu próprio bem, para o seu próprio aprendizado, ele acaba vendo a vida por uma outra perspectiva. Então, assim, a resposta que todos nós queríamos, né, Dudu? Bom dia, soldado. Vamos aqui, então, né? Enquanto isso, a Angelina trouxe também. Se a vida na Terra é uma oportunidade para a evolução, a dor é um dos desafios para vencer-se a si mesmo, superando-se com paciência e amor, se chegar a uma evolução. Então, mais uma vez, né? Se a Terra é para nós uma oportunidade de evolução, vai ser através da paciência e do amor que nós vamos alcançar essa evolução. Porque a gente vai, conforme a gente começa a ter contato com esses ensinamentos tão importantes que chegam para nós, né, se chegará a uma evolução isso. A gente começa a ter contato com esses ensinamentos. É muito interessante a gente perceber assim que estar encarnado é uma oportunidade de evolução. Não é uma garantia de evolução. Porque certamente, né, como diz aquele ditado, mesmo quando você tropeça, você cai para frente. Então, de uma forma ou de outra, se você não evolui de uma forma imediata, você pelo menos guarda uma semente que oportunamente vai florescer, vai germinar e depois florescer trazendo os seus resultados. Mas estar encarnado não é resultado de evolução. Quantos e quantos são aqueles que trazem essa oportunidade? Trazendo ali, certamente, como é uma necessidade, né? Trazendo ali provas, trazendo expiações, que a nossa condição evolutiva hoje acaba exigindo de nós. Quantos são aqueles que passam a vida sem aproveitar as experiências, sem aproveitar as oportunidades? Se todos nós estamos, então, nesse processo, é fundamental que nós tiremos, então, o melhor proveito disso tudo. Tá? Tá. Pessoal, me dá um instantinho, por gentileza. Eu volto aqui em um segundinho, por favor. Só para a gente concluir, então, o nosso estudo de hoje, né, antes de trazer para nós aqui a mensagem que chega para nós, a gente viu aqui, então, conforme Emmanuel trouxe para nós, né, a gente comentava, né, que as situações que a gente vai vivendo, então,
são das mais variadas, né? Então, há necessidade, como foi colocado para nós aqui, e Emmanuel coloca aqui no final exatamente esse trechinho, né? Ah, tá jóia então, Fabi, daqui a pouquinho eu já leio aqui. Então, só para a gente lembrar aqui que essa paz será conquistada, então, como diz o texto para nós, deixa eu organizar o raciocínio de novo aqui. Essa paz, então, será conquistada a partir da vivência, né? E eu falava para vocês que estarmos encarnados, como foi colocado por Emmanuel, não é uma garantia dessa conquista desse estado de felicidade, porque depende muito não o que nós estamos vivendo aqui no mundo, depende muito de como nós estamos vivendo aqui no mundo. E mais uma vez, há aqueles que vêm, que sofrem, que criam situações difíceis, que acabam adiando, mas certamente essas mesmas dores para aquele momento que ele se encontra, que ele está vivenciando, né, são dores necessárias. Exatamente porque não despertou ainda, porque ainda resiste. Então há necessidade primeiro de passar pelas dificuldades, depois de passar por essas dificuldades, começar então agora a caminhar realmente, né, esse caminho de ascensão, esse caminho de evolução. Agora, para aqueles que já têm ali pelo menos um lampejo de consciência já ali, né, apresentado, já ali desenvolvido ou em desenvolvimento, já é algo para nós ali, né, que começa então esse novo caminho, essa nova forma de viver. Rapidamente, então, aqui, chega para nós aqui, né, a mensagem da nossa querida Ana, que diz assim para nós: amigos queridos, a vida passa sempre, e aqui estamos vendo-a passar. O que temos feito da vida que recebemos? Que recebemos para recomeçar. Aqui estamos para recomeçar. Pedimos tanto a oportunidade de reviver, com aqueles a quem magoamos, com aqueles a quem devemos perdoar. Sonhamos com o momento de poder auxiliar. E aqui chegando, vamos esquecendo. Esquecendo de quem somos, esquecemos do que buscamos, esquecendo do que buscamos. Buscamos a vida para aprender, perdoar, crescer. Isso é viver. Viver esses dias curtos da existência terrena como quem aproveita uma oportunidade única, criada com carinho para as nossas necessidades, para atender aos nossos desejos e aprender a amar. Esse curso de amor, com estágio na Terra, tem sua cartilha feita para cada um, com as ilustrações, escritos, professores e colegas. Que necessitamos, mas quais alunos rebeldes fugimos do nosso curso, esquecemos da cartilha que tanto ansiamos, burlamos aulas e criamos confusões. E isso quando não rimos dos colegas que insistem em aprender. Então os dias passam, a vida passa. E passa tão rápido como um ano escolar. Somos então submetidos aos testes finais, sem coragem de olhar nos olhos dos mestres queridos, que tristes já sabem que não será possível nos aprovar. Que adianta decorar uma lição sem sabê-la? A virtude é o saber do coração. A escola da vida não dá títulos a quem não tem méritos verdadeiros. A conquista da aprovação pede boas notas, que só conquista quem sabe a lição. A gratidão dos colegas auxiliados a conquistar a aprovação também. O sorriso dos professores orgulhosos, do pupilo dedicado. E assim como nas escolas que o aluno esforçado não recebe, o auxílio dos professores dedicados, nas suas dificuldades, que escola não fornece o reforço? Quando falamos que professor não repõe a matéria, que sentimos a dor, que escola não fornece o auxílio? Sejamos alunos dedicados, irmãos. Todos temos condições de ser aprovados. No curso em que nos inscrevemos, desenhado para as nossas necessidades de aprendizado. Não há lição difícil demais, não há tarefa que nós não possamos cumprir. O Divino Professor conhece nossas capacidades e nossas possibilidades. Não decepcionemos aqueles que nos auxiliam a matrícula, nem aqueles que se dispuseram a nos preparar. Não os decepcionamos outra vez. Acreditemos em nós e em nossas capacidades. E no auxílio que nosso esforço sempre receberá, estejamos certos que um ano escolar é tempo menor que a existência na Terra.
Aproveitemos a oportunidade e lembremos que nesse curso, professores que nos amam seguem conosco. O Divino Mestre dirige a Escola Bendita e acompanha de perto. E o Pai de todos nós segue-nos de perto, como Pai ansioso de ver a conquista do Filho, que sabe ser capaz de a conseguir. Então aqui, bacana, né? A Fabi colocou, né, o autor da nossa mensagem aqui, né, um irmão que trouxe para nós, né, nesses versos, essas instruções belíssimas, né, mostrando para nós exatamente ali, né, o porquê estarmos aqui e o que devemos fazer enquanto estamos aqui. E fazendo essa analogia, né, entre escolas, professores, currículo, né, para todos nós, né, um programa, né, de estudos e de trabalho, né, que nós possamos segui-lo de uma forma determinada, de uma forma convicta, porque é isso que todos nós precisamos, né? Então a Fabi colocou, né? Só sei que é um espírito doce e amigo e me diz agora, né, ser um amigo de todos, né? Então certamente, né, é o amigo de todos. Né? Muito bem-vindo, muito obrigado pelas colocações também. Então, meus amigos, é isso, né? Aqui então falando para finalizarmos, nesse final aqui então, o título do nosso estudo de hoje, Apreensões e Conflitos. Então todos nós temos apreensões e temos conflitos, mas será através, né, da vivência dessa paciência que, mais uma vez, é uma virtude que vai se desenvolvendo gradualmente e que depende de um exercício constante. Primeiro, então, nós contemos as nossas explosões exteriores. Depois nós passamos a controlar as nossas explosões interiores, até o momento em que nós encontramos a harmonia entre aquilo que nós sentimos e aquilo que nós manifestamos. Então, se nós pedirmos, né, Deus me dê paciência. Então, no momento em que chega para nós aquele suspiro e chega para nós aquela inspiração, guardemos isso como uma conquista, guardemos isso como um aprendizado, para que da próxima vez o pedido seja menos intenso, porque nós já trazemos a nossa própria bagagem. Então fica aqui para nós essa lição que fala exatamente então sobre as necessidades. Mais uma vez, só para a gente finalizar aqui então, Emmanuel diz: se aspirais a encontrar diretrizes seguras que vos garantam a estabilidade do lar ou do grupo social a que pertenceis, se almejais obter o máximo rendimento do trabalho em vossas mãos, se quiserdes realmente apoiar os entes queridos e se efetivamente desejais viver com tranquilidade e produzir abundantemente, cultivai a paciência à frente de tribulações e problemas que se vos repontem da estrada, sejam quais forem, de vez que unicamente no exercício incessante da paciência é que descobriremos dentro de nós o território da paz, no qual edificaremos, por fim, o reino imperecível